Bom dia, pessoal do segundo ano. Eu passo aqui para gravar com vocês o capítulo 6, que fala da regionalização brasileira. Para nós chegarmos no contexto de regionalização que a gente vivencia hoje, é necessário que vocês entendam que lá no século XX, a nossa economia ela era composta por núcleos. Então, eu tinha o núcleo, que também era conhecido como economia de arquipélago. Eu tinha o núcleo do Nordeste, que era a produção de açúcar. Eu tinha o núcleo do Sudeste, que era a produção de café. E eu tinha o núcleo amazônico, que era o extrativismo. Você precisa saber que nesse período, tudo que era produzido era destinado principalmente para a nossa metrópole, que não era mais a metrópole, mas que nós ainda tínhamos aí uma relação comercial muito próxima. Então, a produção era destinada para exportação. Depois, em 1913, foi proposta uma outra divisão do território brasileiro, aí de acordo com seus aspectos físicos. Então, essa divisão pegou-se o mapa do território brasileiro de acordo com as características físicas, ficou uma parte setentrional, uma parte norte-oriental, uma parte central e uma parte meridional. A professora vai mostrar tudo isso para vocês quando eu estiver mostrando os slides durante a aula ao vivo lá pelo Zoom. Em 1940, o território brasileiro teve uma outra divisão. Aí dividiu assim, ó, norte, nordeste, centro, sul e este. Era uma outra maneira de dividir, ainda de acordo com os aspectos físicos. Em 1970, propuseram uma outra divisão, dividir o território brasileiro em macro-regiões. Então, eu tinha as micro-regiões, eram as áreas menos desenvolvidas, com menor número de pessoas, onde a situação econômica e social não era muito boa. E eu tinha as chamadas macro-regiões, eram as regiões mais desenvolvidas, onde eu tinha maior produção, onde a tecnologia já era mais evoluída. 1970 isso. Em 1988, tivemos uma outra divisão. Essa divisão, segundo o IBGE, ficou em norte, nordeste e sudeste. Nossa, norte, nordeste e sudeste? Mas por que essa divisão ficou assim? Nesse período, então ficou assim, ó, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Nesse período, o Acre, Roraima e o Amapá se tornaram estados que pertencem à região norte. Antes, Fernando de Noronha era um estado, era Fernando de Noronha, Vila dos Remédios, pertenciam ali próximo à região nordeste. Agora, Fernando de Noronha é um território que pertence ao estado do Pernambuco. E ainda, ele pegou o estado de Goiás e dividiu em dois. Então, ficou Goiás, capital Goiânia, e Tocantins, capital Palmas. Então, vamos rever. A Constituição de 1988, segundo o IBGE, dividiu o território brasileiro em 5 regiões: norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Só que o norte do território brasileiro, ele teve o Acre, Roraima e o Amapá foram agregados ao território do norte, do território brasileiro, faz parte da região norte. Fernando de Noronha, que era um estado, se tornou um território de Pernambuco. E Goiás, que era um único estado, foi dividido em 2. Então ficou Goiás com a capital Goiânia e Tocantins com a capital Palmas. Isso veio perdurando até... É a divisão que a gente utiliza mais? Segundo o IBGE, é essa. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí tem a divisão chamada divisão geoeconômica. Porque até então a divisão do IBGE estava preocupada com os aspectos físicos. Eles dividiam o território brasileiro de acordo com as características físicas. As divisões, chamadas de divisões geoeconômicas, em regiões geoeconômicas, ela divide o território brasileiro de acordo com a economia. Então eu tenho região centro-sul, essa proposta veio em 1967. Eu tenho região centro-sul, região nordeste e região da Amazônia. A região centro-sul é a mais desenvolvida, a mais rica, é a que tem o maior número de imigrantes. 70% da população é formada por imigrantes. É na região centro-sul que pegam áreas de vários outros territórios, que depois eu vou mostrar para vocês, que vai desde o sul, passa pelo sudeste, um pedaço de Minas. É uma área
onde o desenvolvimento aconteceu em maior incidência dentro do território brasileiro. É onde também eu encontro os maiores problemas de criminalidade, de infraestrutura, é na região Centro-Sul. Mas ela é uma área muito desenvolvida. Dentro da região Centro-Sul, eu tenho, por exemplo, uma área muito desenvolvida e eu tenho uma agropecuária muito desenvolvida. Porque eu tenho lá o estado do Mato Grosso, um pedaço dele. Então, nessa caracterização nova de 1967, está preocupado em organizar, em agrupar os territórios de acordo com o seu desenvolvimento. O mais desenvolvido, que uns 70% da população, é o Centro-Sul. Esse 70% é composto por imigrantes. Se você pegar e fizer uma estatística, um estudo aprofundado, você vai perceber que o Centro-Sul do território brasileiro são pessoas oriundas de outros territórios que vieram para cá. Por quê? Porque no Centro-Sul é onde está a melhor oferta de emprego, é onde as pessoas conseguiram se encontrar no processo de industrialização. A outra região é em Nordeste, chamada da região Nordeste. Ela tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Essa região ela tem sérios problemas sociais, sérios problemas de má distribuição de renda. A distribuição populacional também é toda desigual. 60% da população vive na região costeira ali do Nordeste. É onde eu tenho as praias, é onde o processo turístico acontece, é onde geram mais dinheiro. E eu tenho uma área chamada de sertão, que é onde vive a minoria da população. Então, por que a população vive mais na região costeira? Porque lá eles têm mais acesso ao emprego, eles usufruem do dinheiro que o turismo oferece, é uma área que chove. E o sertão, o norte, o centro ali chamado, é a área do sertão onde quase não chove. É a área onde a terra é seca, onde a população passa sérios problemas econômicos e sociais. Quando não chove, eles passam necessidade. E a próxima região geoeconômica é a região chamada de região da Amazônia. Ela é a menor de todas em número de população. Eu tenho, na verdade, dentro dessa região, áreas chamadas de vazio demográfico. A região da Amazônia, ela não despertou o interesse da população. Teve várias tentativas de levar a população para essa região da Amazônia, de levar. Os governantes foram criando os planos e planos para tentar levar a população a habitar mais essa região do território da Amazônia, mas não conseguiu. Eu tenho um pouquinho de desenvolvimento, eu tenho a Zona Franca de Manaus, que é uma área onde monta-se muita televisão, onde monta-se muitas motos, mas é a área de menor densidade demográfica. Depois, pessoal, eu tenho a chamada nova divisão. Essa nova divisão ela foi proposta por um geógrafo chamado Milton Santos. E essa proposta ela divide o território brasileiro em 4 macro-regiões. Nossa, como que ele fez isso? Ele fez isso pensando no desenvolvimento tecnológico, ele fez isso pensando na parte técnico-científica e informacional. Como que ele fez isso? Ele pegou todo o território brasileiro e foi dividindo de acordo com essa tecnologia informacional ou não. Então eu tenho o Nordeste. O que ele deixou, dividiu o Brasil, chamado 4 Brasis. Quem é que ficou pertencente ao Nordeste? A área de herança lá do nosso processo de colonização. Depois, ele dividiu no Centro-Oeste, área de ocupação periférica, é a área mais destinada para agropecuária, para agricultura. A região concentrada é a região poderosa. É onde fica o Sudeste e o Centro-Sul, a área mais desenvolvida, com a maior tecnologia, com um monte de outros problemas. Mas em termos de desenvolvimento informacional, de tecnologia, é o Centro-Sul que abrange esse maior domínio. E depois, novamente, a chamada região da Amazônia, que é onde eu tenho a Zona Franca de Manaus, eu tenho ali uma montadora da Honda, que monta umas motos, mas Milton Santos, ele pensou em dividir o Brasil em 4 partes, de acordo com a tecnologia e com o seu desenvolvimento informacional. Então, ele ficou Nordeste,
que é basicamente estruturado ainda lá na época do seu processo de colonização, está atrasado. O Centro-Sul, que é a área onde tem tecnologia, tem, mas para agropecuária, para agricultura. A região concentrada, que é o Sudeste e o Sul, extremamente desenvolvida, com a mais alta tecnologia, está aqui nessa chamada região concentrada. E a região da Amazônia, onde ficam apenas uma pequena parte de montagem de televisão, montagem de equipamentos eletrônicos. A professora espera que vocês tenham entendido. A professora vai estar ao vivo lá com vocês no Zoom para esclarecer todas as dúvidas. Voltando um pouquinho, durante o processo de ocupação do território brasileiro, vocês devem ter estudado já o Tratado de Tordesilhas. O que significa esse Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão do território brasileiro ali entre uma parte para a Espanha e uma parte para Portugal. Isso para defender os interesses econômicos. O processo de ocupação e divisão do território brasileiro, pessoal, começou em 1913 e até os dias atuais existem aí alguns desconfortos. Sim, teve um período que o sul do território brasileiro não queria mais pertencer ao Brasil. Por quê? Porque eles receberam colonização europeia, eles têm uma característica diferente, mas é território brasileiro. Tudo bem, pessoal? A professora espera que vocês tenham aí entendido essa formação, essa contextualização do nosso território, e todas as dúvidas serão esclarecidas agora na sequência pelo Zoom, onde eu vou tirar as dúvidas e onde vocês vão poder fazer aí um bate-papo comigo. Um grande abraço, estou morrendo de saudade, fiquem com Deus, eu amo vocês.